Caríssimos irmãos e irmãs, essa liturgia de hoje, o evangelho um pouco extenso, mas de uma grande riqueza, Que a gente vê, Jesus, ele nos conduz a um caminho, nos conduz desde o primeiro domingo da quaresma, que a gente meditou a sua tentação e pela palavra ele vence o inimigo. No segundo domingo, ali na transfiguração, que ele fala com Deus, então a palavra ali se faz presente também. Terceiro domingo, Jesus falava com quem? E já esqueceram, Jesus falava com a samaritana, E a samaritana pedia ali a água, Esta água que cura, esta água que nos purifica. E justamente esse evangelho nos conduzindo para a grande semana, nos conduzindo para aquele grande dia que é a vigília pascal. A gente caminha durante a quaresma toda, todo domingo está na missa, às vezes na semana, aí quando chega a semana mais importante, muitos pegam o beco. Porque é feriado, eu vou para a praia, eu vou para tal lugar, eu vou para o sítio, eu vou passar com a família. O momento mais importante que a gente está caminhando para concretizar aqui, o esforço que nós fizemos durante a quaresma, a gente foge. Então Jesus ele nos encaminha justamente para este dia. Padre, mas é um domingo ou num sábado, uma missa de 3 horas de tempo, eu não vou participar, porque demora muito. A gente demora tanto em outros lugares. Vai numa festa, demora 5, 6 horas ali. Vai na praia, fica lá o dia todinho no sol, e não lembra que nós temos um Deus. E muitas das vezes acontece isso. Em vez de nós participarmos daquela noite que é mais importante, daquela missa que é a mais importante do ano, a gente foge de tudo isso. Mas no domingo, é domingo de Páscoa, eu vou lá. Então Jesus, ele hoje nos abre os olhos, através desse evangelho de hoje, ele nos abre os olhos. Abriu os olhos daquele cego. Aquele cego ali que era de nascença, ele não enxergava nada. E Jesus, passando diante dele, ali teve compaixão. Teve compaixão porque estava jogado como um mendigo, pedindo para poder se alimentar. E Jesus vai lá e faz o quê? Faz lama, cospe no chão, faz ali a lama e passa nos olhos daquele homem. Aí a gente se recorda lá do início, o que Deus fez ao criar o homem. Deus, ele criou o homem de quê? Do barro. A lama ali significando este barro. Então, se a lama Deus nos constituiu, nos fez e soprou ali sobre nós a vida, Jesus pega ali a lama e joga nos olhos, passa nos olhos daquele homem, para que ali também haja vida. Por quê? Como ele pôde restaurar a visão, os olhos daquele homem. Como Deus fez tudo perfeito lá no início e só soprou a vida, Jesus com a sua saliva mostrando que era um homem, através da sua natureza humana, ele vai lá e faz isso e passa, e depois faz o quê? Manda que ele possa se lavar na piscina de Siloé. Ali enviado. Porque ali acontece o batismo daquele homem. No momento em que ele toca na água e ali é purificado. É o batismo que o Senhor nos batiza. Aí a gente volta aqui para a primeira leitura de hoje. Deus, ele envia Samuel a Jessé para escolher um dos filhos de Jessé para ser o seu novo rei. E Jessé enche o chifre ali com óleo e vai até Samuel, enche seu chifre ali com óleo e vai até a casa de Jessé. Chegando lá, ele logo se encontra com um dos filhos de Jessé ali, de alta estatura, bonito. Deve ser esse, Deus, ele escolhe os melhores, Provavelmente ele pensou isso. Mesmo sendo um homem de Deus, mas
Na leitura fala, né? Ele pensou, imaginou que seria aquele. Mas aí foi olhando todos, e não era nenhum daqueles. Era um ruivo de beleza ali, conhecida também, né? Mais baixo, mas que tinha um coração puro. Um coração bondoso, um coração caridoso. Né? E Deus faz o quê? Manda que Samuel unja aquele rapazinho ali, né, que estava cuidando das ovelhas. E ali Davi se torna um rei. Né? Naquele momento ele é batizado, porque hoje o batismo que nós celebramos na igreja, o sacramento, é através do óleo e também da água. Né? Então ali nós já vemos Deus batizando, Deus mostrando como deveria escolher os seus ungidos. E todos nós que somos batizados, somos ungidos, né? Somos escolhidos de Deus. Nós, no dia do nosso batismo, quando recebemos ali, aquele momento do óleo, nós somos ungidos, profetas, sacerdotes e reis. Né? É esse mundo que o Senhor nos concede, né, justamente para que nós possamos levar adiante a missão que Ele concedeu a cada um de nós. Porque somos escolhidos. Nós somos filhos de Deus e somos escolhidos para profetizar, né, para reinar e estar ali diante de um Deus para obedecê-lo. Que nós possamos ter essa certeza no nosso coração. Né? Deus, Ele nos ungiu para que nós possamos sair, para que nós possamos ir em missão e não ficar parados. Quando nós paramos, as coisas vão se acumulando, elas vão se acumulando e vai nos pesando, e a gente não tem coragem mais de levantar, a gente fica ali paralisado totalmente, porque deveríamos ir adiante, sempre buscando caminho, sempre rezando, sempre ali se fortificando neste caminho. E às vezes a gente para no tempo. Mas isso é para que a gente possa compreender o tamanho da graça que nós já recebemos no dia do nosso batismo. E Jesus, Ele nos mostra isso nesse evangelho, porque no dia da vigília pascal, nós diante do Senhor, nós professamos e ali renovamos o nosso batismo. Diante de Cristo, né, no caso, através do círio pascal representado, nós renovamos o nosso batismo. E nós perdemos essa graça quando nós não participamos da Eucaristia do sábado. Quando nós não participamos dessa Santa Missa tão importante. E a gente vê que Jesus, Ele cura esse cego, as pessoas, seus vizinhos ali, mas não era ele o cego? Não era ele que ficava ali pedindo? E outros, não, é alguém parecido com ele. Né? Mas não queriam enxergar que era aquele homem, que era ele realmente que estava ali. Porque como pode um homem curar outro ali? E principalmente os fariseus, né, os mestres da lei, que estavam fazendo de tudo para apanhar Jesus, para poder expulsar Jesus, ou alguém que profetizasse, que aclamasse ali Jesus como o Messias. E a gente vê 3 coisas importantes neste homem aqui. Porque quando Jesus faz tudo isso, e as pessoas, e ele é levado ali diante do tribunal, ele diz assim, foi um homem que me curou. Mas quem é este homem? Ele não sabia dizer, eu não sei quem foi, mas foi um homem. E ali mandam chamar seus pais para saber se era realmente ele, se era cego, para comprovar, né, para tentar ali incriminar Jesus de alguma forma, para chamar Jesus de charlatão, para dizer, este homem é apenas um enganador. Mas ele vai falando, os seus pais dizem, não, ele é maior de idade, ele fala por si. Ele é capaz de ser julgado, porque os seus pais também não queriam se envolver. E ali eles começam a perguntar e falar, por quê?
eles estavam tão presos na lei, tão presos, dizer, não, nós seguimos Moisés, porque Moisés foi aquele que escutou Deus, e eles estavam cegos justamente por isso, porque não queriam enxergar que o próprio Deus estava ali na sua frente, porque um homem como eles não poderia ser Deus. Então eles estavam cegos, e nós muitas das vezes passamos por isso. Nós estamos cegos porque Deus está na nossa frente, está nos falando, e às vezes a gente não quer enxergar, a gente não quer escutar. Nós queremos apenas receber as graças, nós queremos tudo quando nós vamos diante do Senhor, mas Ele está diante de nós e nós não damos a mínima. Então, acontecia isso com esses homens, né? Queriam seguir a lei, porque a lei, Moisés somente tinha escutado a Deus, tinha falado com Deus. Então nós seguimos Moisés, porque, mais uma vez, aqui volta para o sábado, né? Porque no sábado não podia Jesus mexer com lama, não podia Jesus ali pegar aquela lama e colocar nos olhos daquele homem, para curá-lo. Então, o sábado era um dia que não podia fazer nada, e Jesus mostra justamente, como a gente vê no Evangelho, que o homem é senhor do sábado, e não ao contrário, para que a gente possa abrir nossos olhos, e ver a maravilha que podemos alcançar, quando nós acreditamos verdadeiramente em Deus. E depois esse homem, ele é indagado novamente, mas e quem é este homem? Ele diz assim, que eu perguntando para aquele que era cego, mas e quem é este homem? Ele já diz, ele é um profeta. Por quê? Um profeta é capaz de fazer isso, como nós vimos na primeira leitura, né? Samuel foi lá, ungiu, ouviu a Deus e ungiu Davi, né? Então, ele ligou uma coisa na outra e disse que Jesus era um profeta, para que eles pudessem tentar compreender, para que eles pudessem abrir seus olhos também, e muitos rejeitaram. Ele não é um profeta, o profeta era Moisés. E mais adiante nós vemos este homem ali que é julgado, mas não é condenado, porque não tinham provas, e ele indo diante de Jesus. Diante de Jesus, Jesus pergunta para ele, tem uma conversa ali, e ele, Senhor, mas quem és? Né? Pergunta, querendo saber. E Jesus, eu sou aquele, né, o Messias, eu sou o Filho de Deus. E ele diz assim, meu Senhor, né, ali já reconhecendo Jesus como o próprio Deus, como o Messias. Então ele primeiro falou que Jesus era um homem, depois um profeta, e agora reconheceu que Jesus era Deus. Né, a fé ali foi aumentando dentro de si, porque ele foi curado porque tinha fé. Né, ele começou a enxergar porque ele tinha fé. A partir do seu batismo também foi dado este dom, né, a ele. Então que nós possamos buscar essa fé e profetizar, proclamar todos os dias que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Salvador e que morreu naquela cruz pela nossa salvação. É isso que nós devemos entender deste Evangelho de hoje, né? Foi se encaminhando e foi nos mostrando o quanto nós estamos cegos ainda, o quanto nós precisamos enxergar, o quanto nós precisamos nos abrir para o Senhor. E nós deveríamos, desde o nosso batismo, já estar com o coração aberto, com o coração ali esperando Jesus adentrar. Que nós possamos caminhar, né? Estamos praticamente na metade deste período, né, da quaresma, como hoje o padre se veste de rosa, justamente porque é o domingo da alegria, né? Porque nós nos alegramos porque estamos tão próximos, né? Então estamos próximos de chegar a contemplar este grande dia dentro da igreja, e que nós verdadeiramente possamos caminhar juntos, que nós possamos estar dispostos,
a estarmos participando de tudo, a estar diante do Senhor em todos os momentos, para que assim a gente possa se fortalecer na nossa fé e assim possamos nos alegrar com Cristo na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.